Olá, pessoal. Bom, hoje eu vou falar de futebol, mas não se preocupe não que não vou comentar o jogo do Flamengo com o São Paulo, o jogo do Atlético Paranaense com o Internacional, do Corinthians com o Botafogo, etc. Também não vou falar que neste ano nós estamos assistindo às piores arbitragens de todos os tempos. Nunca se viu errarem tanto árbitros que erram demais e dirigentes que continuam os mesmos, evidentemente, com honrosas exceções. Não vou falar sobre quem é favorito, que o Palmeiras vai ganhar o título de campeão brasileiro, nada disso. Vou falar o que cabe a um senador falar sobre futebol. Aqui, especialmente aqui nesse local, aqui é o gabinete da liderança do Podemos. O que nós pretendemos dizer hoje? Que é hora de concluir a limpeza na administração do futebol do Brasil. Nós começamos lá por volta de 2001 com a CPI do futebol que instalamos aqui no Senado e que deu origem ao Estatuto do Torcedor, a Lei de Responsabilidade do Desporto, que colocou para fora do mundo do futebol alguns dos cartolas e que deu início à derrubada da direção da FIFA. Sim, aqui se divulgou pouco. Aqui no Brasil há uma vocação para se desqualificar o político, mas não há o desejo de valorizar uma ação política produtiva, que traga resultados. Então, eu vou lembrá-los. Por que eu estou dizendo isso? Porque nesta CPI do futebol, aqui do Senado, em 2001, nós descobrimos uma operação internacional que envolvia cartolas da CBF. Uma conta de nome Sanud, num paraíso fiscal, e essa denúncia deu origem a uma investigação a partir do Ministério Público da Suíça. Aqui não houve reconhecimento da parte da crônica esportiva, o noticiário político também não focalizou, não deu crédito à CPI do futebol do Senado, mas há livro publicado pelo jornalista da BBC de Londres, Andrew Jennings, em que, como é que é o nome do livro mesmo? O Jogo Sujo do Futebol, é algo assim. Ele já publicou duas edições do livro e nesse livro ele cita a CPI do futebol aqui do Senado, que nós presidimos, 60 vezes. E nas palestras que proferiu na Europa, nas entrevistas que concedeu, porque ele se notabilizou como um combatente da corrupção na FIFA, a Federação Internacional de Futebol, a milionária FIFA. E, portanto, a partir deste fato, houve uma investigação que se aprofundou e levou à derrocada de dirigentes do futebol mundial, inclusive dirigentes brasileiros. Está preso em Nova York o ex-presidente da CBF, esteve preso também outro dirigente não de futebol, mas empresário de futebol brasileiro, né, o J. Ávila, que aliás fez a delação que levou o ex-presidente da CBF à prisão nos Estados Unidos. E ele continua, o livro se chama Jogo Sujo, o Mundo Secreto da FIFA. É o livro do Andrew Jennings, que é um jornalista, eu repito, que se notabilizou por denunciar as falcatruas da FIFA e levou ao final à queda dos dirigentes da FIFA. Aliás, hoje outra vez o noticiário dá conta de novo escândalo na FIFA envolvendo também o atual presidente. Mas o que nós estamos pretendendo dizer hoje aqui e anunciar é que vamos trabalhar para a aprovação do projeto de lei que nós apresentamos em 2014 e que ainda não foi votado no Senado.
Nós estamos no início de um governo que diz que vai fazer uma faxina no país, que vai fazer a limpeza. Então é hora também de completar a limpeza na administração do futebol brasileiro. Por quê? Porque é muito importante. Não é só diversão o futebol. Não é só essa integração nacional, que nas tardes de domingo, especialmente, ou nas noites de quarta-feira, integra o país inteiro que assiste o futebol pela televisão. O futebol não é só lazer, não é só diversão, não é só entretenimento. Não, o futebol é uma atividade essencialmente econômica, geradora de emprego, de renda e de receita pública. Mobiliza no mundo mais de 200 bilhões de dólares. Eu não sei atualmente essa cifra de 200 bilhões de dólares, eu encontrei quando presidia a CPI do futebol, portanto, em 2001, 2002. Este era o balanço. O futebol mobilizava, naquela época, mais de 200 bilhões de dólares. E o Brasil é o país do futebol. O futebol é paixão do povo brasileiro. Certamente, se nós explorarmos com maior competência, com maior eficiência e, sobretudo, com mais honestidade o futebol brasileiro, nós vamos promover desenvolvimento, gerando oportunidade de trabalho, de renda e de receita da mesma forma. Mas é preciso moralizar a administração do futebol do país, em que pese avanços alcançados. Eu disse que da CPI do futebol que nós presidimos, além da punição a dirigentes, né, nós tivemos o surgimento do Estatuto do Torcedor e também da Lei de Responsabilidade Social do Desporto. Depois eu fui relator da Lei Pelé, das mudanças que ocorreram na Lei Pelé, e também avançamos um pouco mais, mas é preciso agora, de forma definitiva, elaborar uma legislação que coloque a CBF nos trilhos. Essa nossa proposta, que é de 2014, agora ela tem que voltar, agora que eu digo em 2019, com o novo governo, o novo Congresso, e nós vamos retornar ao assunto. O que diz essa lei especialmente tornar-se-á obrigação das federações de futebol no país, todas as federações, encaminhar anualmente suas contas para o Tribunal de Contas do Estado ou Distrito Federal, a fim de que sejam apreciadas. Informar a autoridade monetária trimestralmente todas as suas operações financeiras com o exterior. O que nós estamos propondo é transparência, é prestação de contas. Hoje a administração do futebol está no submundo, sem transparência alguma, sem prestação de contas, apesar de que, na legislação que nós aprovamos a partir da CPI do futebol, nós tornamos o administrador do clube, o presidente do clube, responsável civilmente e criminalmente, ou seja, o Ministério Público pode investigar se ocorrer denúncia e o dirigente, o cartola de futebol, responderá com o seu patrimônio, com patrimônio pessoal, por uma eventual administração temerária. Um endividamento, por exemplo, exorbitante, poderá levar o dirigente de futebol aos tribunais para a sua responsabilização. Isso está na lei. Nós colocamos na lei isso. Infelizmente, eu tenho dito muito isso, né, no Brasil, a lei muitas vezes existe, mas ela não é lembrada, ela é ignorada. E outras vezes ela é interpretada ao sabor de circunstâncias ou de interesses e conveniências. Então, mas está na lei que o cartola de futebol responde com o seu patrimônio pessoal por eventual administração temerária, que envolve aí desvios, obviamente, mas também o endividamento exorbitante dos clubes, que é rotina no Brasil, né? Que é regra, não é exceção.
Enfim, mas vamos lá, continuando. As federações são obrigadas também a informar ao Conselho de Controle das Atividades Financeiras, é o COAF, que agora vai para o Sérgio Moro no Ministério da Justiça. Então, o COAF é transferido agora ao Ministério da Justiça e ficará sob a alçada do juiz Sérgio Moro. As federações serão obrigadas a informar ao Conselho, ao COAF, portanto, operações acima de R$5.000. Todas as operações acima de R$5.000. Anualmente, fica a Receita Federal incumbida de fazer auditoria tributária nas federações estaduais de futebol. A contabilidade das federações deverá ser feita mediante conta única, sendo vedada a abertura de contas paralelas. Todos os contratos das federações deverão ser públicos e disponibilizados via internet. No que diz respeito ao inciso 6º aqui, que eu me referi, que é dos contratos da federação na internet, né, deverão constar os valores, o objeto e os beneficiários. Por exemplo, um clube de futebol vende um jogador e a federação tem responsabilidade na transação, sobretudo quando essa negociação é com o exterior, e ninguém fica sabendo nada. Não há detalhe algum divulgado para que o brasileiro possa tomar ciência do que está ocorrendo, de uma transação muitas vezes de valores significativos. O não cumprimento integral do disposto deste artigo implicará em suspensão de todo e qualquer benefício que as federações ou seus filiados recebam do governo federal ou de qualquer de um dos entes federativos, assim como o bloqueio das transferências dos recursos das loterias federais. É vedada qualquer participação de dirigente ou funcionário da CBF e das federações de futebol até terceiro grau de parentesco em empresas que tenham negócios direta ou indiretamente com a entidade. Os dirigentes da CBF, federação ou qualquer instituição ligada ao futebol brasileiro poderão ser convocados para depor em qualquer uma das casas legislativas mediante convocação por 1/3 dos membros da comissão. A atividade cambista de venda de ingressos para eventos esportivos passa a ter pena de prisão de 1 a 5 anos, conforme o grau e a reincidência. Caso algum dirigente, funcionário ou parente de integrante da entidade esportiva esteja envolvido a mesma terá suas atividades suspensas em todo o território nacional até a conclusão das investigações. Portanto, esse projeto tem por objetivo alcançar a CBF, regulamentar a administração da CBF. A CBF é obrigada a encaminhar anualmente suas contas para o Tribunal de Contas da União, a fim de que sejam apreciadas. A CBF é obrigada a informar a autoridade monetária trimestralmente todas as suas operações financeiras com o exterior. Isso não é feito até hoje. O futebol é um patrimônio cultural do povo brasileiro. Aliás, nós vamos legislar sobre isso também no próximo ano. Nós vamos legislar definindo que a seleção brasileira é patrimônio cultural do povo brasileiro. E a CBF, como administradora da seleção brasileira, tem que prestar contas, sim, ao Tribunal de Contas da União, porque diretamente ou indiretamente manipula, sim, recursos públicos, de origem pública. Informar também ao COAF, né, todas as operações acima de 5.000. E anualmente a Receita Federal fica incumbida de fazer auditoria tributária na CBF. Portanto, os mesmos dispositivos que alcançam as federações são dispositivos que alcançam também a
CBF. É uma necessidade. Nós estamos acompanhando que, apesar de todo o esforço que se fez aqui numa CPI e toda a legislação que teve origem naquela CPI, é verdade, é bom dizer, isso causa uma certa tristeza, né? Não se procura valorizar, o que se procura é ignorar, é esconder os fatos, né? Nós iniciamos aqui, sim, no Senado Federal, em 2001, uma limpeza no futebol, que alcançou a FIFA. Isso é cumprimento do dever. Isso tem que ser registrado, isso tem que ser verbalizado. Àquela época, eu tenho que dizer isto, né? Era, de certa forma, solitário aqui no Senado. Agora veio o Romário, que também se interessou muito pelo assunto e até instalou uma nova CPI do futebol aqui no Senado, fez denúncias importantes. E agora vem também o Cajuru, que é o cronista esportivo que se elegeu senador. Então nós teremos pelo menos um trio aqui interessados neste assunto e nós vamos tocar adiante esse projeto. O futebol tem que ser, então, patrimônio cultural do povo brasileiro. A administração do futebol tem que ser transparente, tem que haver, sim, auditoria da Receita Federal e permanentemente prestação de contas ao Tribunal de Contas. A CBF é o Tribunal de Contas da União, as federações aos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal. Isto é fundamental, transparência absoluta. O povo brasileiro tem que ter acesso às informações, porque ele gosta tanto de futebol que certamente vai se interessar em fiscalizar as ações, o desempenho, o comportamento dos dirigentes do seu clube, do clube para o qual torce, e vai acompanhar de perto também o desempenho dos dirigentes da CBF. A CBF tem que ser considerada uma espécie de paraestatal e, como tal, tem que prestar contas, sim, e, sobretudo, submeter-se às avaliações do Tribunal de Contas da União. Esta é uma proposta que tramitou na casa e que não evoluiu até agora, mas que certamente, a partir desse momento novo que vive o Brasil, quando há uma cobrança maior, especialmente com a mobilização via redes sociais, nós vamos pressionar para que um projeto dessa natureza seja aprovado aqui no Congresso Nacional. Porque a pergunta que eu faço: por que isso não é aprovado? Por que um senador não se interessa em votar um projeto dessa natureza? Esse projeto traz algum malefício ao país? É contra o interesse do povo brasileiro? É contra o interesse de algum partido político? Por que um deputado se recusaria a votar um projeto desta natureza? Está certo que sempre existiu a bancada da bola, que era liderada pelo senhor Ricardo Teixeira, que também vive o infortúnio das acusações, das denúncias da maior gravidade. Há dirigente do futebol brasileiro que não pode sair do país, porque senão será preso. Aqui ainda há esse cenário de impunidade, né, que dirigentes vivem livremente às custas das falcatruas que praticaram e não vão para a cadeia porque o futebol estava acima da lei. É como se o cartola brasileiro não se submetesse à legislação penal do nosso país. Então, se nós estamos evoluindo, precisamos evoluir muito mais. Um projeto desta natureza tem que ser aprovado. Isso seria um passo muito importante. Seria um salto de qualidade na administração do futebol do país. Portanto, administração do futebol com transparência, com maior profissionalismo, com capacitação técnica, competência e honestidade. E seleção brasileira como patrimônio cultural do nosso país. São projetos
missões que nós queremos assumir, agora fortalecidos por este momento de mudança que há no país, desejo da população brasileira de fazer a limpeza, sobretudo com a inspiração da Operação Lava Jato, que começou a mudar o Brasil. Portanto, vamos trabalhar. O futebol, eu repito, é uma atividade econômica, essencialmente econômica, geradora de emprego, de renda e de receita pública, por isso é assunto, sim, para o Congresso Nacional. Legislar sobre esta matéria é fundamental. É um instrumento de desenvolvimento econômico que não pode ser desprezado. Se nós administrarmos melhor o futebol brasileiro, certamente nós ofereceremos uma contribuição maior ao processo de desenvolvimento econômico, com geração de emprego, de oportunidades, certamente de desenvolvimento do nosso país. Então, vamos em frente, muito obrigado, um grande abraço e uma ótima semana a todos. Hoje eu falei de futebol.